Pessoal, então, hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 2 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu trouxe bastante informação, né? Eu vou pedir para o pessoal aqui que está, para a Adriana, para a Clara, me ajudarem, porque tem bastante informação histórica, né? Eu reservei algumas coisas aqui do livro, né? Do próprio capítulo, para a gente comentando, mas eu tenho bastante informação histórica. Me perdoem se eu cometer algum erro, levantem a mão e já me corrijam imediatamente, para não deixar que isso passe em branco, tá? Eu vou projetar a tela aqui para a gente ir conversando. Deixa eu pegar aqui, esse aqui, compartilhar. Uma coisa que eu lembrei, né, que nosso estudo dos outros livros a gente acabou não fazendo, é que esse nosso estudo está sendo gravado e a gente disponibiliza através do nosso canal lá no YouTube, né, a gravação do vídeo, e nos canais do Spotify, dos podcasts. Né? Então, só para vocês nos encontrarem, caso vocês estejam ouvindo essa gravação, esse podcast, nós temos o nosso site da Casa Espírita, né, que é o www.cena.org.br, ou no nosso WhatsApp institucional, que é o 12 3600 8656. Tá? Então, eu lembrei disso porque a Luana nos encontrou através do Spotify. Mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, a pátria do Evangelho. E eu fiz um esqueminha aqui, é uma linha do tempo, tá? Comentando aquilo que a Rita nos trouxe na semana passada. Né? Eu acho que eu exagerei no branco aqui, né? Ficou muito branco, mas se vocês conseguirem acompanhar, eu vou falando aqui para vocês. Então, lá em 1095, mais ou menos, iniciaram-se as cruzadas. Né? Então, nós comentamos sobre esse marco importante na história humana. Não estou dizendo que ele é feliz, né? É uma história infeliz da nossa história como sociedade humana. Em 1207, nós tivemos a morte do rei Luís IX da França, né? Ou a morte de São Luís. Logo após isso, ele foi canonizado pela Igreja. Eu coloquei isso como um destaque importante. Vocês sabem o porquê? Alguém sabe o porquê de eu ter marcado este acontecimento? Está lá no livro, né, no capítulo 1, mas alguém sabe quem foi São Luís? Além de ser rei da França? Bom, São Luís, vocês vão ouvir falar muito no Espiritismo. Ele foi o mentor espiritual, né, o organizador na espiritualidade que ajudou Allan Kardec na codificação espírita. Né? Não só os livros, mas também na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Então, lá, quando Kardec fazia as reuniões da sociedade, discutia e conversava com as pessoas, recebia mensagem, conversava com o espírito, fazia as suas, vou colocar entre aspas, experiências, São Luís era quem coordenava essas reuniões. Né? Então, ele era o coordenador na espiritualidade. Claro que isso aconteceu lá em 1800, né, gente? Isso aqui é onde o rei São Luís viveu. Né? Então, ele era conhecido como Rei Santo. Né? Ele era um homem, né, pela descrição em vários livros que eu li sobre isso. Né? Ele era um homem alto, muito bonito. Ele tinha, assim, os livros colocam como que ele era uma pessoa envolvente. Então a gente imagina que ele tem um magnetismo, né, aqui encarnado já, de grande elevação. Então ele era considerado, né, o nome dele é Rei Santo. Se vocês forem buscar na história, bibliografia, vocês vão ver o Rei Santo da França. Né, devido ao tamanho, caráter desse homem e qualidade moral que ele tinha aqui enquanto encarnado. E futuramente ele vem ajudar na codificação espírita, a equipe Verdade, e
E é claro, por isso que eu marquei ele como um destaque importante, um marco importante aqui na nossa linha do tempo. E aí, mais ou menos, eu coloquei aqui 1375 como só um ponto, tá? Porque no nosso livro, ali no capítulo 1, ele fala que é o último quarto do século XIV, né? Então, começa em 1375. Então, esse último quarto foi quando Jesus veio à Terra, nós comentamos isso semana passada, para ver a edificação do seu evangelho no coração dos homens. Né? Ele não veio ver nas construções de templos, ele veio ver a edificação do seu evangelho no coração dos homens. Né? Então, é um marco importante. Eu coloquei essa data aproximada, não é a data certa, não é a data que está lá no nosso livro. Tá? Em 1394, a gente viu a Rita falando sobre isso, que o Cristo incumbiu quem? Elil, a reencarnar e guiar, né, os povos para a descoberta de onde, da terra onde seria implantada, né, onde Jesus implantou a árvore do seu evangelho. Lembrando que ele retirou a árvore da Palestina para implantar aqui no Brasil. Né? Então, por isso, o nome do livro. Então, o capítulo 1 termina aqui, eu fiz só um resuminho, que não foi bem um resumo, né? Estendi aqui, do que aconteceu no capítulo 1. E o capítulo 2, ele começa já com o desencarne de Elil. Né? Então, lembrando que Elil reencarnou como Dom Henrique de Aves, né? Então, e ele desencarnou no ano de 1460. E eu gostaria de falar sobre este personagem. Eu trouxe algumas informações que eu fui buscar, né? E eu gostaria de conversar com vocês quem foi o infante Dom Henrique de Aves, que foi a reencarnação de Elil. Tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei algumas informações aqui para a gente fazer uma junção, né? Uma averiguação, um estudo das incumbências deste espírito dadas pelo Cristo. Então eu coloquei só alguns marcos importantes da passagem de Elil aqui pela Terra como Dom Henrique, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui as suas conquistas. Ele foi o principal impulsionador da expansão portuguesa nos chamados descobrimentos portugueses. Eu vou explicar isso e a gente vai conversar sobre esse assunto. Vocês lembram que a gente falou sobre as cruzadas, né, na semana passada, em que o Islã, que era essa nova religião, estava florescendo e, através de Saladino, conquistaram Jerusalém, que estava sobre o domínio de Saladino. Com isso, surgiu um movimento lá na Europa, né, dos príncipes e principalmente dos nobres, filhos de reis que não eram seus herdeiros, né, o primogênito, que iriam herdar as terras, e também do clero, né, para reconquistar Jerusalém. E aonde o Papa Urbano prometeu riqueza, prometeu terras, prometeu, né, fortuna para estes nobres. Então, começou-se uma grande marcha para Jerusalém para reconquistar. Nisso, os muçulmanos, né, o povo que seguia o Islã, que estava dominando Jerusalém nessa época, começou a ser visto como inimigo dos cristãos. E essa rixa, ela perdurou muito tempo. Então, o que acontece? Quando o Império Turco-Otomano teve sua ascensão, a gente já vai ver aqui o que eles fizeram. O Império Turco-Otomano teve um território imenso. Eles começaram a bloquear o caminho das especiarias que vinham da Ásia, que iam para a Europa, né, para os países ali da Europa. O que aconteceu? Os países, eles estavam necessitados disso. Assim, eles queriam essas especiarias, eles queriam esses produtos que vinham, né, e passavam por essa região. A tão famosa Rota da Seda, enfim.
e passava tudo ali pelo Mediterrâneo. Eu vou até colocar aqui na imagem, né, que era mais ou menos isso. Não, eles não tinham essa noção de mundo que nós temos agora, só para vocês verem. Então, essas especiarias chegavam mais ou menos seguindo essas setinhas, tá? E o que aconteceu? Com a ascensão do Império Turco-Otomano, né, que a gente vai ter aqui, ó, toda essa região verde foi a região do Império, o Osman, né, o primeiro imperador ali do Império Turco-Otomano, Osman, ele barrou, ele dificultou muito as negociações pelo Mediterrâneo. E a Europa ficou desabastecida desse comércio que tinha com a Ásia ali. E alguns países, alguns principados ali, né, alguns reinados, começaram a perceber que investir na descoberta e também para restabelecer esse comércio seria algo muito lucrativo. Então, o que eles fizeram? Começaram a investir em outras formas de conseguir chegar a obter esse comércio, a chegar às Índias, né? Então, eles começaram a investir, né, no caso Dom Henrique, começou a investir na questão de expansão marítima. Só que quando a gente lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente percebe que ele tinha algo a mais, além de reestabelecer esse comércio, ele tinha esse espírito, né, intrínseco a ele de aventureiro. Lembrando, gente, que não é porque Elil, né, era um espírito ali que trabalha junto ao Cristo, que ele vai reencarnar aqui na Terra e ele vai lembrar de tudo. Não é assim que funciona. Né? Quando um espírito reencarna aqui, a gente sabe que existe o véu do esquecimento. Isso não é uma coisa para seletos, isso é lei. Né? Quando a gente estuda na doutrina, a gente sabe que isso é lei. Então, este espírito reencarna aqui na Terra, ele não tem acesso a tudo que ele conversou com o Cristo, porque existe o véu do esquecimento. Mas ele tem a vontade, a busca dentro dele, algo que muitas vezes a gente sente isso no nosso dia a dia e a gente não consegue compreender de onde vem. Eu imagino, não sou um espírito desse gabarito, né, do gabarito de Elil, mas eu imagino que isso estava dentro dele, essa sede por conquistas. E eu gostaria de fazer um outro adendo aqui. Não é porque Elil estava junto ao Cristo, trabalhou junto a ele, né, conversou com Cristo, foi incumbido do Cristo a vir aqui na Terra, que ele era um espírito que não errou. Tá? Mesmo assim, a gente sabe pela doutrina quem são os únicos espíritos que não cometem erros. São espíritos que já são crísticos, são espíritos já purificados, que a gente chama. Todos os outros espíritos, abaixo desse nível, né, dessa escala de espírito crístico, espírito puro, eles estão sujeitos ao erro. Não quer dizer que eles erram, mas eles estão sujeitos ao erro. Reencarnou aqui na Terra, tem esquecimento do passado e pode errar. Né? Pode ser levado por suas paixões, porque não são espíritos puros. Então, assim, se a gente for ver a biografia destes espíritos incumbidos do Cristo para vir aqui na Terra, que a gente vai ver várias personalidades neste livro, não quer dizer que eles não cometeram erros. Isso pode acontecer. Eles não são espíritos crísticos, tá? Só queria esse adendo aqui para vocês, só para entender que a gente pode ver na biografia dessas pessoas algumas práticas que a gente vai olhar e falar assim, nossa, mas esse é um espírito ligado ao Cristo. E mesmo assim ele apoiou a escravidão, né? Ele tinha escravos, ele tinha servos. Né? Então, a gente precisa deixar essa visão plenamente material aqui da época que vivemos, né, do ano de 2021, e olhar com os olhos da imortalidade. Né? Então, olhando para esse espírito, na época que eles viveram, né, a sociedade que eles viveram, era isso que eles tinham. Eles tinham como certo isso. Por mais que dentro do seu coração pudesse palpitar algo, olha, isso não está muito legal. Mas eles não tinham a plena ciência disso, justamente pelo que eu comentei agora, do esquecimento. Né? Não é uma justificativa, tá, gente? É só uma explicação. Eu acho que a maldade, ela tem, sim, suas garras, né? E a gente vai precisar
vamos dizer assim, sanar essas dívidas perante a vida eterna com o bem. Né? Então, eu acredito, claro, que se esses espíritos cometeram algum erro aqui na Terra, enquanto estavam aqui na Terra, eles têm a necessidade, sim, de reparar os erros futuramente. Mas voltando aqui ao capítulo, e ele foi, né, o Dom Henrique de Aves, o nosso Elilo, ele foi o governador, ou grão-mestre da Ordem de Cristo. Vocês já ouviram falar da Ordem de Cristo? Eu acho que já, né, porque todos nós estudamos história do Brasil. A Ordem de Cristo, aquela ordem que era a antiga Ordem dos Templários, eles usavam grandes cruzes vermelhas, né, nas suas estampas. E quando Elil, né, quando o nosso Dom Henrique assumiu o posto de grão-mestre dessa Ordem de Cristo, por ele estar muito ligado a essas conquistas marítimas e tal, ele fez, né, com que todas as caravelas, todos os barcos, né, da frota marítima de Portugal levassem o brasão da Ordem de Cristo. É claro que, né, a gente vai olhar na história e falar assim, olha, eles tiveram motivação inteiramente comercial para as primeiras navegações, mas lá no fundo, né, com essa questão da associação da Ordem de Cristo, a expansão do cristianismo, a expansão da doutrina do Senhor, ela também estava ligada ali. Né? Então, a gente olhando pela perspectiva espírita atual, né, olhar espiritual, o Elil tinha esse propósito também, por mais que ele tivesse a questão material. Então, ele tinha esse propósito também. Né? Então, estava caminhando lado a lado para a expansão do cristianismo, que era justamente isso que o Cristo pediu a ele. Vocês lembram? Olha, aqui na Terra do Cruzeiro, eu vou trazer, vou plantar a árvore do meu evangelho, transplantar a árvore do meu evangelho. Então Elio tinha Dom Henrique tinha essa ânsia em buscar algo novo e, é claro, levar a palavra do evangelho. E, é claro, tem outra conquista muito importante dele, ele conquistou... Pode falar, Jussara. Ju, tem que abrir o microfone, tá fechado. Esse Dom Henrique é o que fundou a Escola de Sagres, em Portugal? Da Escola Marítima, dos grandes navegadores, é isso mesmo? Isso mesmo, Jussara. Foi ele mesmo. E tem até alguns aqui, eu separei um importante, que foi um dos seus, vamos dizer, discípulos, né, nessa Escola de Sagres, que é bem importante, a gente já vai falar sobre ele, mas foi ele mesmo. Né, por causa dessa, e até no capítulo vocês vão perceber, né, que o Humberto fala que ele deixou isso, né, essa ânsia, né, essa vontade de ser um aventureiro, de descobrir novas terras, né, de sair em exploração, né, então isso ficou como um registro da sua escola. Né, então isso é bem interessante e o Humberto ele destaca aqui. Meninas da história, se eu estiver cometendo algum erro aqui, por favor, me levanta a mão e fala. Oi, Adriano, pode falar. Então, estão me ouvindo? Então, é assim, o que eu queria perguntar para vocês é que quando o Dom Henrique de Avis, ele tem toda essa inspiração das grandes navegações e a vinda aqui vamos falar da vinda aqui para a América, tá? Eu queria entender, isso aí aconteceu logo após a Contra-Reforma, tá? Era um momento em que a igreja estava precisando reconquistar novos fiéis. E eu queria saber se espiritualmente vocês têm essa resposta de algum estudo que vocês tenham feito sobre essa importância de restaurar as ideias de Cristo aqui nesse novo continente, justamente por ser o momento logo após a Contra-Reforma. Porque a gente sabe que o movimento da Contra-Reforma
ela vem com a Inquisição, ela vem com umas coisas assim pesadas, né? Então, se aonde entra essa reconquista da divulgação dos ideais de Jesus Cristo nesse momento histórico? Queria saber se vocês têm essa informação ou não. Assim, né, a informação exata, né, eu não vou te dar, assim, citar fontes. Ah, Emmanuel falou isso, eu não vou te falar. Mas, neste capítulo 2, um pouco à frente aqui, eu não vou falar dele agora, mas a gente já vai retornar à sua pergunta. Eu acho que responde a essa tua questão. Né? Eu vou falar sobre ele, eu deixei uma parte dedicada a ele, mas é muito sutil, tá, Adriana? Ele fala assim: é como se fosse a pomba. Eu não tenho a exata colocação aqui, mas como se fosse a pomba trazendo o ramo de oliveira. Eu já vou trazer aqui, a gente vai conversar sobre isso e me lembrem dessa questão. Pode falar, Adriana. Tem que habilitar o microfone. Por favor. Então, não, sabe, justamente porque eu vi no capítulo e eu tinha essa dúvida. Eu falei, onde será que não está sendo tão político isso aqui? Não, eu quero fugir dessa parte, porque era o momento da Contra-Reforma, e a Contra-Reforma trouxe coisas muito pesadas, entende? Então, eu falei, ele tem que ter alguma, sabe, um pedido ali de Jesus Cristo, falou, me perdoe pelo que vai acontecer agora. Por isso que eu fiz essa pergunta. Não com exatidão, mas achei que tivesse, tipo, em outras leituras, alguma menção a esse assunto. Entendeu? Mas vamos continuar, vai. Eu vou comentar sobre isso porque eu deixei uma parte que é a minha interpretação, tá, gente? Eu acho que vocês também vão ter a de vocês, se vocês leram e falar assim, oh, nossa, ele citou isso? Gente, o que é isso? Vamos pensar? Rita, pode falar. Então, eu vou esperar você chegar no comentário e aí eu exponho a minha opinião. Tá? Beleza, combinamos isso. A gente já responde isso aí, tá, gente? Vamos guardar essas perguntas. Então, depois dessa conquista, tem uma outra que eu coloquei aqui, que eu destaquei foi importante, a conquista da cidade de Ceuta, né, que foi organizada por Dom Henrique, lá no norte da África. Eu coloquei aqui que este é um triunfo também, esse triunfo também era uma forma do rei ganhar prestígio, conquistando uma cidade muçulmana, pois estes eram vistos como inimigos dos cristãos. Lembra que eu falei aqui, né, que eles tomaram as regiões, Jerusalém estava difícil de ser conquistada, né? Conquistava, perdia, aí guerras sangrentas para conquistar Jerusalém. Então os muçulmanos eram vistos, né, como inimigos dos cristãos. E aqui a gente está falando de reinados que estão muito vinculados ao clero, estão muito vinculados à igreja. Então isso também representava, como a Adriana colocou, né, até um brilho político, né, para as pessoas que seguiam as religiões, né, seguiam a religião católica da época, isso era um trunfo, isso era uma boa propaganda para os outros reinados também, para a própria igreja e também para toda a população. Né? Pode falar, Adriana. Ai, desculpa, só senão eu perco o raciocínio. É assim, a gente precisa ficar claro também, acho que está claro, né, para todo mundo, que quando se fala em cruzadas, a gente não pode enfatizar só muçulmanos, tá? Porque eram, na verdade, os não cristãos. E todos esses não cristãos incluíam uma grande parcela de árabes, porque nem todo árabe é muçulmano. E os árabes, assim como os chineses, eles tinham muito conhecimento científico, muito, 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 além do nosso tempo, em cálculos matemáticos, em filosofia. E conquistar esses povos significava, inclusive, escravizá-los para poder ter esse conhecimento científico, assim como acontece com Aristóteles quando é escravizado no Reino de Alexandre. Foi só um adendo, tá legal? Valeu, vai lá. Muito obrigado, Adriana, por lembrar disso. Né?
como você é professora de história, vai ajudar bastante aqui, tá? Então, depois que a Adriana lembrou, a gente é uma coisa muito importante isso que você falou, né? Muitas pessoas associam árabes com o Islã, com o muçulmano. E existem árabes judeus, existem árabes cristãos, existem árabes, né? A etnia, ela é uma coisa muito ampla. Então, só para a gente não pontuar aqui, né? É bom a gente pontuar aqui essa delimitação. E como a Adriana falou, né? Mas aqui, Adriana, eu vi principalmente aquela questão, essa rixa entre o catolicismo, né, o cristianismo, e o Islã, os muçulmanos, né, da época. Então, isso constituía, né, politicamente, uma grande conquista para Portugal, né, para Dom Henrique. E nós temos também que ele fixou sua residência, né, Dom Henrique fixou sua residência em Lagos. A Margarida pode falar melhor para a gente, né, a região sul ali de Portugal, né, que a Margarida é a nossa patriarca, né, morando em Portugal, né? Lagos é no Algarve, é totalmente a sul. Isso, é uma cidade litorânea, né? Pelo que eu vi no mapa. Sim, é sim. Então, ele fez várias expedições marítimas a partir dali, né? Feitas por ele, né? Por sua iniciativa ou por sua permissão, né? Como ele era esse grão-mestre dessa ordem, e a ordem estava bancando isso, tinha recursos ligados também ao próprio rei, né? Ao próprio reinado da época. Então, aí aqui, só uma informaçãozinha, né? Em 25 de maio de 1420, Dom Henrique foi nomeado o governador, o grão-mestre da Ordem de Cristo, cargo que deteve até o fim da sua vida. No que concerne ao seu interesse na exploração do Oceano Atlântico, o cargo e os recursos da Ordem foram decisivos ao longo da década de 1440, desde que ficou com a tutela da Ordem. As velas passaram a usar a cruz do Cristo, essa cruz vermelha que vocês estão vendo aqui no slide. E ele fomentou, né, o Dom Henrique fomentou a colonização e exploração econômica dos arquipélagos de Madeira e do Açores. Lembrando que isso aí fica muito próximo ali à costa da África, né? Isso é de uma importância comercial muito grande, porque imagina a rota, você tirou a rota ali do Mediterrâneo, né, por causa desse boicote do reino do Império Turco-Otomano. E aí você teria toda uma navegação agora de escravos, de mercadorias, passando ali pela costa da África. Então ele fomentou a exploração econômica deste arquipélago, e também não foi ele, né, quem fez isso foi Gil Eanes, em 1434, que ele conseguiu transpassar, né, esse cabo bojador. Né? Eu até trouxe aqui essa passagem que é muito importante. Eu coloquei mais ou menos aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, caneta. O cabo bojador, como vocês podem ver, fica nesse ponto vermelho que eu assinalei aqui. Então, o que acontecia? Eu coloquei uma pequena explicaçãozinha aqui, mas é interessante. Esse cabo, né, essa passagem, ela fica muito próxima à costa da África. Com milênios da areia do Saara sendo levada pelos ventos e jogada, né, deixada no oceano, começou a ficar muito raso algumas partes do oceano. O que a informação traz aqui é que algumas partes, lá a 25 quilômetros da costa, tem 2 metros de profundidade. Né? Então, assim, era muito perigoso para as embarcações, principalmente embarcações de grande porte, atravessar e ficar encalhadas em lugares assim. Também tinha muitos arrecifes. Então, assim, era uma navegação muito difícil. Tanto que começou a criar mitos em toda aos navegadores, né, que lá existiam monstros, que era o Cabo da Morte, né, tanto que é Cabo do Medo, como ele era conhecido, por causa da dificuldade em navegar ali. Muitas embarcações tinham sido perdidas. Então, quando o Gil Eanes consegue atravessar ali, ele abriu toda uma possibilidade de exploração marítima. Lembrando que na época, né, Adriana e Clara me corrijam se eu estiver errado, mas na época eles acreditavam que a Terra era plana, né, que era sustentada por uma tartaruga nadando no mar do infinito, e a gente ia chegar numa borda.
Eu sei que isso pode ter muito a ver com algumas ideias atuais, né, de terra plana, né, isso é um pouco meio, né, a gente está em 2021, mas eles acreditavam que eles iam chegar na beira do precipício e iriam se perder para sempre no mar do infinito. E hoje em dia a gente sabe, né, que a Terra não é plana e que eles acabaram chegando posteriormente, lá em 1500, no Brasil, né, na nossa costa aqui. Então, essa passagem ela foi muito importante. Depois, até eu coloquei aqui uma parte do poema de Fernando Pessoa, onde ele cita esse cabo bojador. O nome do poema é Mar Português, e ele fala assim: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Então, essa é uma parte muito bonita, né, esse poema de Fernando Pessoa, que faz referência a esse cabo, né, esse cabo que era visto como um cabo do medo. Era muito difícil de passar ali e todo repleto de superstições, tá? Voltando aqui ao nosso estudo, e ainda, durante a sua vida, chegou a Portugal, né, toda a navegação marítima, chegou ao arquipélago de Cabo Verde, em 1455, né, por Cadamostro. Então, esse arquipélago, né, só para vocês terem noção, é esse que eu destaquei aqui. Gente, é no caminho, né? Ele está conquistando ali um entreposto que é caminho para chegar aqui na nossa terra. Né? Então, eu coloquei até uma pequena descrição aqui, né, falando assim, ó, os exploradores portugueses descobriram e colonizaram as ilhas desabitadas no século XV, o primeiro assentamento europeu nos trópicos. Então, o primeiro assentamento vindo ali em Cabo Verde. Idealmente localizado para o comércio de escravos no Atlântico, o arquipélago prosperou muito e tornou-se um entreposto comercial dos mais importantes. Né? Então, a gente consegue perceber essa importância dessa conquista ali, né? Dessa conquista para chegar até no Brasil. Agora, né, voltando para o capítulo, eu fiz todo esse adendo só para falar de Elilo, só para a gente ter noção de quem ele foi, e analisando tudo isso, todo esse espírito aventureiro, toda essa ânsia em proporcionar, em estudar, em fomentar a exploração marítima, claro, seguindo as ordens do Cristo, tanto que Humberto de Campos fala que ele desencarnou, né, ele volta ao mundo espiritual completista, ele conseguiu o seu objetivo aqui, né, ele conseguiu formar, como a Jussara colocou, a escola de Sagres, e aí ele desenvolveu, né, esse sentimento de amor ao desconhecido no mundo. Foi isso que Humberto de Campos fala, tá, gente? Eu só estou colocando aqui as palavras dele, e é onde ele fala assim, ó, desde a expedição de Ceuta, o infante deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da casa de Avis, que tinha a certeza da existência das terras maravilhosas, cuja beleza haviam contemplado os seus olhos espirituais. Então, a gente sabe que quando a gente está desencarnado ou desdobrando, né, no sono físico, a nossa visão espiritual é muito mais ampla. No passado longínquo, toda a sua experiência de abnegação e ascetismo constituía uma série de relâmpagos luminosos no mundo de suas recordações. A prova que os seus estudos particulares falavam da terra desconhecida é que o mapa de André Bianco, datado de 1448, mencionava uma região fronteira à África. Tá, eu fui buscar esse mapa e também fui buscar essa informação de que, poxa, nesse mapa, 1448, eles tinham noção disso? Eu não sei, a Adriana e a Clara, mas eu vi que não existe consenso, né, dos historiadores acerca disso. Né? Fala assim, olha, alguns interpretam, por causa de uma carta de Pero Vaz à Alteza, dizendo, né, que ele lá no mapa que ele cita lá, consegue encontrar uma referência a essa terra.
né? Então Pero Vaz fazendo essa referência, essa carta lá. Só que eles falam assim, gente, mas vocês estão viajando, não é isso. Alguns outros historiadores falam dessa forma. Eu trouxe um mapa aqui para vocês verem. Eu coloquei essa rosa dos ventos aqui para a gente ter noção. É porque ele foi feito, o oeste está para cima, tá? Só para vocês terem noção, quando vocês verem, esse é o mapa do André Bianco, tá? Ele fala, eu vou marcar aqui mais ou menos onde... Gente, meu mouse sumiu, peraí, aqui. Mais ou menos onde seria a interseção, seria nesse ponto vermelho que eu estou marcando aqui, tá? Europa estaria aqui, então toda a costa, toda a África seria isso aqui, essa parte de baixo aqui, né, no sul, onde eu estou riscando, eu espero que vocês estejam vendo, mas alguns podem ficar pequenos, eu estou tentando riscar o mais destacado possível, e a região aqui, à direita, a gente tem a questão da Ásia, tá? É um mapa, como vocês podem ver, nada parecido com o que nós temos atualmente, mas vocês têm que se colocar na época que eles ainda acreditavam que eles estavam em cima de uma tartaruga, né? Então, ele faz essa menção. O Humberto, ele faz esse comentário, então, eu tendo a acreditar que realmente essa conversa aconteceu, realmente essa foi a intenção desses personagens. De falar, olha, existiu, né, a gente já estava mais ou menos com essa noção. Tá? Mas historicamente a gente não pode afirmar, né, porque eu vejo que existe muita divergência de opinião, divergência de interpretação deste assunto. Tá? Voltando à nossa linha do tempo aqui, e também associando ao nosso capítulo, Humberto de Campos, né, ele fala que novamente no além, então, com o desencarne de Enlil, com o desencarne de Dom Henrique, o antigo mensageiro do mestre não descansou, chamando a colaborar com ele numerosas falanges de trabalhadores devotados à causa do Evangelho do Senhor. Então, é claro que eu acho que ninguém aqui acredita, né, depois da gente ter estudado Paulo e Estevão, a gente acredita que a gente vai desencarnar e tranquilidade, férias pagas por Cristo, né? Não acontece isso, principalmente para um espírito como ele, incumbido de uma tarefa assim importante. Ele iniciou esse trabalho, né, de inspirar, de instigar as pessoas, né, na própria escola de Sagres a buscar essa nova terra, a buscar a terra do cruzeiro, né, a buscar a terra que o Cristo iria implantar, a árvore do seu evangelho. Mas ainda não estava acontecendo. Então é óbvio que na espiritualidade ele vai ficar organizando toda uma falange de espíritos para trabalhar com isso, né, inspirando, a gente já vai ver falando sobre isso, em quem ele inspirava diretamente. Quem Enlil estava ali do lado, colocando, né, se harmonizando para inspirar. E aí é onde começa a influência espiritual de Enlil, e a Clara levantou a mão e ela vai poder falar agora. Oi, Ju, eu queria saber se espíritos assim como Enlil, eles podem falhar em sua missão. Sim, Clara, todo espírito que não é puro pode cometer erros. É claro que, vamos dizer assim, a probabilidade de falha de um espírito como Enlil é muito menor que a probabilidade de falha de um espírito como Juliano, né? Então, é óbvio que esses espíritos, né, eles são preparados, mas eles podem falhar, eles podem errar, né? Eu vou usar um exemplo aqui, me corrijam se estiver errado. O próprio Judas, né, que estava ao lado do Cristo, né, a gente conversou bastante sobre isso no Paulo e Estevão, né, no livro anterior que nós estudamos, que todos aqueles apóstolos, todos aqueles que estavam ligados ao Cristo, com certeza, antes de reencarnarem aqui na Terra, tinham a convivência com Cristo, conversavam, estudavam, organizavam, né, pensaram em todo o trabalho de renúncia que eles teriam que ter aqui na Terra, né, e Judas, ele acabou não conseguindo
né, vamos dizer assim, entender o seu trabalho sublime junto ao mestre. E acabou, né? Claro, é uma interpretação que a gente tem, né? Que ele queria que o mestre fosse mais atuante. E ele errou nisso, né? Foi uma falha dele. E é óbvio que todo espírito que não é puro, né, que não é um espírito do nível de Jesus, um espírito crístico, eles estão fadados a errar. Eles não é fadados a errar, desculpem. Eles podem errar, né? Então, a gente não estudou isso ainda, né? Talvez a Rita possa ajudar nisso também, mas num livro chamado Renúncia, uma preocupação dos benfeitores espirituais que estavam orientando um espírito que já estava em outro planeta, um planeta mais adiantado que a Terra, né? Então este espírito já não precisava passar pelas provas que temos aqui na Terra, né? Enquanto encarnados aqui, ou desencarnados, ligados a este orbe. Este espírito recebe do seu mentor falando assim, olha, você tem certeza que você quer voltar à Terra e reencarnar lá? Olha, muitos vão e não retornam. Por quê? Porque eles ainda podem errar, mesmo estando em patamares acima do nosso. É claro, né, como eu disse aqui, eles têm mais gabarito moral, a sua essência já está mais purificada do que a maioria dos espíritos que reencarnam aqui na Terra. Mas eles sim, eles podem errar. Rita, pode falar. Desculpa tomar tempo aqui. Não, imagina. Não, e só reforçando, nesse próprio livro, nós vamos ver lá na frente que uma figura que estava ali em contato direto com Cristo, que foi um missionário, né, que tinha uma missão importante com relação à parte da colonização portuguesa aqui, ele acaba falhando, né? Então, todos esses espíritos, eles... o próprio Emmanuel, né, Manuel Nóbrega, ele teve, óbvio que ele teve essa missão que ele conquistou alguns êxitos, mas ele teve erros gravíssimos, né? Que ele também cometeu. Então, eles também vêm com esquecimento, né? Como a gente. É óbvio que eles já conquistaram mais virtudes do que nós, que ainda nós não conquistamos. Então, eles têm ele já tem posse dessas virtudes, e nós ainda oscilamos bastante, mas o equívoco pode ser para qualquer um deles, assim, com exceção os espíritos puros, né? Que não é ainda o caso deles. Obrigado, Rita. E, bom, espero ter respondido, claro, sobre essa questão, né? Responda assim. É consenso na doutrina, tá? Você vai perguntar para dirigente, palestrante, sabe disso, né? Porque isso está no Livro dos Espíritos, né? A gente aprende isso logo nos primeiros... e muitas vezes as pessoas não entendem muito bem, mas sim, né? Santo, né? Vamos dizer assim, é a mesma coisa. Mentor, santo, são nomes que as pessoas utilizam, e essas pessoas elas podem cometer erros, tá? E outra coisa, detalhe, é importante a gente saber, mesmo na espiritualidade, tá? Não quer dizer que só comete erro estando aqui na matéria, estando aqui. Lá na espiritualidade, nós não somos diferentes. É claro que a gente tem uma visão mais ampla. Né? Eu falo assim, os mentores, né? O meu mentor, por exemplo, né? Que o pessoal que trabalha em câmara mediúnica sabe, né? Às vezes a gente encontra com o nosso mentor, quer dizer que ele vai acertar 100% das vezes? Não. Ele tem uma visão mais ampla, ele pode trazer mais informações, mas se depender da sua interpretação, né, da interpretação deste mentor, ele pode estar com uma intenção muito boa em ajudar, como às vezes nós temos, mas não ter as informações necessárias ainda, ou todas as informações, para auxiliar corretamente. Então, as pessoas confundem muito, achando que só aqui na matéria é que a gente pode errar. Não, nós somos as mesmas pessoas quando desencarnamos. Tá? Então, só a nossa visão, muitas vezes o nosso acesso aos acontecimentos do nosso passado, eles se ampliam. Mas nós ainda seremos, vamos dizer assim, a mesma consciência que dirige, como a Rita colocou muito bem, as mesmas virtudes que me norteiam. Então, essas mesmas virtudes que eu estou manifestando agora são provavelmente as virtudes que eu tenho no plano espiritual. Tá? Só para pontuar, porque
quando a gente, lá no Mediúnico, quando a gente vai conversar sobre isso, algumas pessoas elas confundem, achando que mentor ou espírito manifestante é tudo que acerta 100%. Né? Não comete erros, não comete falhas, o que o mentor falou é o que tem que ser feito e ponto, e acabou. Não é bem assim. Nós precisamos ponderar o tempo todo. Né? Então, Kardec, quando ele vai colocar em toda a codificação, ele pondera muito. Né? E nós também devemos fazer isso, tanto na leitura, quanto nas instruções que nós recebemos dos espíritos. Mas, continuando aqui, o Humberto de Campos continua falando dessa influência espiritual de Enlil. Ele fala assim, ó, procura procura influenciar, isso é o Cristo falando para Enlil, desculpa, gente, que Enlil procura influenciar o curto reinado de Dom Duarte, estendendo com os seus cooperadores essa mesma atuação ao tempo de Dom Afonso V, sem lograr a ação decisiva a favor das empresas esperadas. É interessante isso aqui, que o que ele coloca como influenciar não quer dizer dirigir, não quer dizer, fala assim, tem que ser assim, você vai fazer assim, como se fosse uma subjugação. Não é dessa forma que a influenciação acontece. É mais interessante no próximo que ele vai colocar, deixa eu colocar aqui, gente, isso. Fala assim, ó, aproveitando o sonho geral dos tesouros das Índias, a personalidade do infante se desdobra com o objetivo de descortinar o continente novo ao mundo político do Ocidente. Eu destaquei essa parte porque eu achei muito interessante. As pessoas, às vezes, elas têm a visão infantil de que mentor vai chegar e vai influenciar positivamente essa pessoa, né, e ela vai mudar completamente, vai ser uma maravilha, mundo de arco-íris. Não é assim que acontece. Na casa espírita, nós sabemos, né, que as pessoas elas têm que se abrir a isso. Muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita, faz uma oração para mim, faz um auxílio espiritual para mim, faz um tratamento espiritual para mim, para melhorar. E a pessoa continua tendo a mesma vida dela, se fechando a esses assuntos espirituais, só querendo que a outra, delegando, né, essa função, né, esse caminho de se abrir para o espiritual para as outras pessoas. E mantém-se fechada. A gente sabe que a atuação dos espíritos ali vai ser mínima. Vai estar minimizando o ambiente, mas a pessoa em si não vai receber no coração. Então, o que Humberto pontua aqui é que essas pessoas que ficaram aqui na Terra, encarnado, elas estavam já ainda, né, influenciadas por esse sentimento aventureiro, por essa sede de conhecer, de buscar, né, de exploração que Enlil, né, o Dom Henrique, tinha deixado. Então, ele aproveitava isso, porque isso estava no coração das pessoas para se ligar e orientar, influenciando. E é interessante, porque estes espíritos, né, que ele coloca aqui, que estavam mais ligados a ele conseguia por causa dessa afinidade. Tá? Se não tivesse essa afinidade, ele não conseguiria influenciar. Por isso, da importância de Enlil reencarnar, de Enlil vir para cá. Porque ele precisava deixar todo esse amparo, né, de descobrimentos, de exemplo, para depois, na espiritualidade, né, a pedido do Cristo, e também com toda a equipe, né, toda essa falange, para orientar essas pessoas a irem buscar essa terra. Né? Vocês percebem, né, conseguem perceber que ele desencarnou antes de ter encontrado, né, descoberto o Brasil. E aí se a gente tem uma visão limitada, fala assim, não, mas ele errou, porque ele falhou, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele não cumpriu o que o Cristo queria. O Cristo queria que ele descobrisse a Terra. Não foi isso. Ele veio para guiar esse povo, como Cristo colocou, povo português, a encontrar essa terra. Né? E isso ele conseguiu muito bem. Então isso acontece, coloquei aqui mais ou menos 1470, tá? Não é um ponto exato, mas essa influenciação começou a acontecer, né? Nesses governantes
do povo português, mais ou menos 1470. E em 1477, a gente tem Dom João II, que Humberto de Campos pontua, né, coloca ali um marco no capítulo onde ele fala assim, ó, eleva-se então ao poder Dom João II, cujo reinado se caracterizou pela previdência e pela energia realizadora. Junto de seu coração, o emissário invisível, Elil, encontra grandes aspirações, irmãs da sua. Por isso que eu falei dessa afinidade para ele poder influenciar, dele poder colocar, né, auxiliar Dom João. O príncipe perfeito torna-se o dócil instrumento do mensageiro abnegado. Então tá ali os dois juntos trabalhando para essa conquista, para esse descobrimento, né, para chegar até a terra aqui do cruzeiro. Mas o espírito, em todos os planos e circunstâncias da vida, tem de sustentar as maiores lutas pela sua purificação suprema. Entidades atrasadas na sua carreira evolutiva se unem contra as realizações do príncipe ilustre. Eu vou pontuar aqui, vou parar um pouquinho aqui, gente. É interessante isso, porque quando a gente analisa, fala assim, nossa, tinha uma falange de espíritos tramando contra a descoberta do Brasil, eu não vou saber responder isso com exatidão. Mas a minha visão, a minha análise todos os espíritos que reencarnam aqui na Terra trazem consigo as suas conquistas, né, como a Rita colocou muito bem, as suas virtudes, e acontecimentos menos felizes. Estes acontecimentos menos felizes, dependendo da gravidade, né, vão ter seus credores. E quando ele coloca aqui, eu imaginei, tá, gente? A minha interpretação, vocês podem levantar a mão se tiverem interpretações diferentes. Eu imaginei que este espírito encarnado aqui, Dom João II, ele tinha alguns cobradores que ficaram influenciando. Essas influências, talvez, dependendo da gravidade, muito profundas, estavam atrapalhando, né, ou atrapalharam, pelo que eu percebi aqui no texto, né, e no acontecimento histórico, atrapalharam de alguma forma, de certa forma, a realização por Dom João II dessa descoberta do Brasil. Né? Então, por isso que o Humberto coloca aqui depois, né, depois do desastre no campo de Santarém, no qual o filho de Dom João perder a vida em condições trágicas, surgem outras complicações entre a sua direção justiceira e os nobres da época. E Dom João II morre envenenado em Alvor, no ano de 1495. Então, eu coloquei isso por causa dessa informação que Humberto traz, né, que eu não tenho notícia de uma grande falange impedindo o descobrimento. Tá? Eu acredito dessa forma. Pode falar, Rita. Não, com certeza também tem uma interpretação parecida com a sua. Não, Humberto quis dizer, na minha opinião aqui, e ele deixa bem claro aqui, né? Mas o espírito em todos os planos de circunstâncias da vida tem que sustentar as maiores lutas para a própria, né? Então, eram as lutas do Dom João II para a purificação. Então, ele tinha que pagar, vamos dizer assim, algumas dívidas que ele conquistou aí no decorrer das suas existências, e essas entidades atrasadas na carreira evolutiva, eu acredito que eram irmãos, que nós chamamos de irmãos, que estavam encarnados ali como pessoas que conviviam ali no núcleo de Dom João, que tinham algum poder e que Dom João devia algo a eles, né, com relação às pluralidade das existências, e que, de alguma forma, eles conseguiam influenciar para a realização dessa conquista do Dom João, e que acabou ocasionando com esse desencarne dele, mas era uma questão pessoal mesmo, provavelmente até uma proposta que ele tenha
se prontificado, a gente não sabe, de resgate mesmo evolutivo. Eu acho que isso é muito importante, porque nós todos, né, frequentadores da casa espírita, e às vezes a gente sabe que nós temos nossos altos e baixos no dia a dia, na nossa vida, no nosso ano, enfim. E esses altos e baixos, né, onde quando a gente está alto, né, no ponto alto, tudo bonito, todo mundo de arco-íris, o mentor chega do lado e fala: Juliano, que bom que você está assim, que bom que o seu pensamento está desse jeito, vamos aproveitar e fazer caridade. Né, quando eu estou lá, como diz o Francisco, né, quando eu estou lá na caverna, lá no ponto lá embaixo, é onde essas outras entidades, encarnadas ou desencarnadas, aproveitam para tumultuar um pouquinho a nossa existência. Né? Eu acho que a Rita lembrou muito bem aqui, né, que essas personalidades, elas também estão sujeitas a isso. Elas também podem sofrer com os nossos cobradores do passado. Deixa eu só clicar aqui, isso. E continuando a nossa linha do tempo, né, depois do desencarne de Dom João, a gente tem, em 1500, né, a expedição de Cabral. Né? Então, lá no livro que a gente tem, que o Humberto nos traz, o seu desejo cria a necessidade, né, o desejo de Cabral, cria a necessidade, a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Então, a gente sabe, desde o primeiro capítulo, que é um grande plano para esse acontecimento. Lembrando que isso não é só espiritual, tá, gente? Esse grande plano também necessitava da esfera física. Henrique de Sagres aproveita essa maravilhosa possibilidade. Suas falanges de navegadores do infinito se desdobram nas caravelas embandeiradas e alegres. Aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Então, galera, estava pronto. Né? Os navegadores, os marinheiros estavam prontos. Toda aquela preparação de Elilo, né, de Dom Henrique, estava no momento exato. Né? Cabral e toda a tripulação estavam sendo influenciados. Por isso que ele coloca aqui, aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. Lembrando que todos somos médiuns, alguns em maior e outros em menor grau. Mas todos nós percebemos o mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos ao nosso redor, se não conscientes, assim, no momento de vigília, como estamos agora, mas sim também no momento de sono físico. Ali nós percebemos o plano espiritual, somos orientados, e era isso que estava acontecendo com essa tripulação. Então, Humberto coloca, né, que avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro, e em breves horas Cabral e sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa de Henrique Soares, de Coimbra, eles a ouvem com veneração e humildade. Colocam suas habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro e reza a crônica de Caminha que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Veracruz. Eu achei isso aqui muito bonito. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade, eu tive, de buscar a carta de Caminha, né? E é lindo o que Pero Vaz coloca ali, relata ali. É muito bonito. Ele fala sobre isso, né, que eles chegaram nessa terra, que Diogo Dias dançou com os nativos, e depois, né, eles passaram por rios, pela floresta, e eles foram até a praia para esse banquete. É muito bonito, né? Pesquise na internet, é fácil de encontrar essa carta, né? Toda ela é maravilhosa, né, porque é um momento histórico, e por mais que eu não tenha feito história, eu gosto muito de história, então é bem interessante. As professoras aí devem conhecer de cabo a rabo essa carta, né?
mas ela é muito legal, né? Então, eu gostei muito dessa associação e principalmente da análise do Humberto. Ele fala, ele coloca como fraternidade. É claro que eu não consegui deixar de pensar em todas as atrocidades cometidas, tanto com portugueses, com índios, com escravos, depois negros, né? Não tem como a gente não pensar nisso, que a gente viu isso no nosso colégio, a gente viu isso na escola, a gente viu isso nos registros históricos. Mas, espiritualmente falando, eu achei essa passagem muito bonita. Eu deixei um pouquinho Juliano aqui da Terra, né? Eu falei assim, espera um pouquinho aí, meu filho, deixa só a parte espiritual, né? O quanto esses espíritos, né, incumbidos dessa aproximação entre esses dois povos, estavam felizes com aquilo. É claro que lá no capítulo 3, né, a Rita vai falar sobre isso, e logo depois, algumas cenas depois, né, alguns capítulos depois, a gente vai ter uns outros acontecimentos, um anjo chorando, né, então tudo isso a gente vai ver daqui a pouco, mas aqui, né, enquanto isso não aconteceu, aqui é muito bonito essa união, essa fraternidade, né, realmente estava se consolidando, né, sabe aquela, mesmo a gente, eu já li esse livro, então você fica assim, nossa, eu sei o final, né? Mas eu sei alguns outros acontecimentos. Mas ali eu estava esperançoso, né? Da mesma forma que quando você assiste um filme que você já sabe o final, e alguns acontecimentos ali, nossa, que legal, que bacana, mas, enfim, tem algumas outras coisas ali que nos deixam tristes. Mas esse foi um momento muito legal, foi muito fraterno, e um destaque muito importante do Humberto. E aí, chegando na pergunta da Adriana, eu coloquei aqui como novo dilúvio. Foi onde o Humberto, ele fala assim, ele pontua dessa forma. A bandeira das quinas desfralda-se, então, gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde transplantar a Jesus a árvore de seu amor e de sua piedade. E no céu, celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e brávias. Há um contentamento intraduzível em todos os corações. E agora eu destaquei, como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após novo dilúvio. Bom, eu sou de raiz católica, né? Então, quando fala de dilúvio, o que a gente pensa numa arca cheia de animaizinhos, né? Então, casalzinho de cada espécie. E aí, quando eu me tornei espírita, porque eu realmente, na época, eu acreditava realmente que existiu uma arca e que Deus colocou, né, através de Noé, colocou um animal, um casal de cada espécie e tal, isso tudo eu acreditava literalmente. Né? Então, quando eu venho para o Espiritismo, aí a gente começa a estudar e começa a compreender que os hebreus, e a gente falou bastante disso no Paulo Estevão, eles tinham esses mitos, essas construções lúdicas, que vêm a ensinar, usando metáforas, usando símbolos, que vêm a ensinar às pessoas, né, aos seres humanos aqui, as informações do plano espiritual da maneira que eles poderiam compreender. Né, da maneira que eles poderiam compreender. Então, é óbvio que aqui eu percebi que Humberto de Campos ele faz essa pontuação do novo dilúvio. E é óbvio que eu fui buscar o significado deste dilúvio. Né? Vocês vão me ajudar, porque como é um ensinamento bíblico, né, um ensinamento, então, lá dos hebreus, cada um pode ter, de acordo com a sua construção como pessoa, uma visão diferente desse dilúvio. Para mim, né, e aí eu peguei algumas partes aqui, eu tenho vantagem sobre vocês, né, porque eu estou apresentando, então eu tenho vantagem aqui, eu só coloquei 2 pontos que eu achei interessante para a gente discutir, que vai fazer referência a essas palavras de Humberto. Né, ele fala assim que, bom, não sei se todos sabem a história, né, mas o que aconteceu?
o mundo estava um caos. Né? Deus estava muito triste com toda a humanidade. Né? Então, assim, estavam realmente rebeldes. Somente Noé e sua família ainda eram fiéis seguidores de Deus. Jussara, você pode falar, por favor. Não? Tudo bem. Fiéis seguidores de Deus. Então Deus falou assim, falou, olha, gente, eu vou mandar um dilúvio, vou restartar, vou reiniciar, reboot total na Terra. Então, né? Só que aí ele viu Noé e falou assim, não, vou salvar Noé, porque ele é uma pessoa boa, e a sua família. Então ele chega e fala assim, Noé, constrói uma arca, e aí um casal de cada espécie vai para a arca, né, porque eu vou mandar um dilúvio, vou mandar chuva, vai alagar tudo, vai destruir tudo, por muitos dias, vou reiniciar toda a humanidade. E toda, não só a humanidade, mas, como vocês podem perceber, ele ia reiniciar toda a vida na Terra. Né, colocar tudo embaixo de água, todos os animais terrestres e do céu iriam morrer, e aí depois reinicia tudo. Né? Então foi o que Deus fez. Noé fez a arca, né, diz a história, colocou os animaizinhos lá dentro, e passaram-se muitos dias de muita chuva, cobriu-se toda a terra, ficou embaixo da água, e aí, o que aconteceu? Noé, né, inspirado por Deus, né, abria a janelinha da arca e colocava um pássaro para ir buscar, né, porque se ele voltasse para a arca, quer dizer que ele não voltou, ele não encontrou terra firme ou um local onde ele pudesse pousar para descansar. Se ele demorasse ou não voltasse, quer dizer que ele encontrou. E o que aconteceu? Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo, que saiu voando, mas voltou por não ter encontrado lugar seco onde pousar. Tempos depois, soltou uma pomba, a fim de fazer um novo teste, e também que também não encontrou repouso. Somente após mais 7 dias, aí ele fala dos acontecimentos, aqui eu não achei importante, só que o número 7 é importante para o povo judeu, mas eu não vou falar sobre isso agora. Somente após mais 7 dias, tornou a enviar a pomba fora da arca, e ela voltou trazendo uma folha de oliveira no seu bico, e dessa forma, Noé entendeu que as águas do dilúvio tinham secado em sua maioria. E aí, mais 7 dias depois, foi feito um último teste e enviou para fora a pomba, que não retornou mais. Né? Então, quer dizer que ela encontrou um lugarzinho para pousar. Noé abriu a porta da arca e Deus falou com ele que todos já podiam sair. E edificou ali um altar ao Senhor e o adorou. De acordo com as Escrituras, o Senhor sentiu o suave cheiro da adoração e disse que não tornaria mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque era o que tinha acontecido, né? A gente tinha cometido várias atrocidades aqui, né? Ferindo todo ser vivente. Então, por causa da gente, todo ser vivente pagou, né? Mais ou menos essa que diz a interpretação bíblica aqui, como havia feito por meio do dilúvio. E estabeleceu uma aliança onde, como sinal, colocaria um arco nas nuvens após a chuva, um arco-íris. Então, a interpretação do arco-íris seria essa aliança com Deus, né, para a gente lembrar que Deus não mais vai mandar um dilúvio para destruir toda a vida na Terra, inclusive o ser humano, né, que existe essa aliança entre Deus e a humanidade. Agora, onde vem a questão da pergunta, né, o comentário da Adriana. Eu imagino essa situação, como Humberto pontuou isso, exatamente o que você falou. Após as cruzadas, durante a Inquisição, todas as atrocidades cometidas, me fez lembrar muito este momento, né, que a parábola, né, o ensinamento hebraico aqui coloca. O ser humano totalmente desconectado de Deus, desconectado do Evangelho de Jesus, a riveria, né, fazendo atrocidades no mundo, que era o que estava acontecendo, e por isso que Humberto de Campos coloca como um novo dilúvio. Essas pessoas indo para, né, claro que a gente vai usar essas mesmas
mesmo as, vamos dizer assim, figuras, né? Uma arca, né? Então lembra uma caravela, né? Toda a navegação, né? O medo do desconhecido, o medo do que está acontecendo, do que poderia acontecer, de não encontrar, a desesperação de não encontrar terra firme, né? Então tudo isso, né? Eu imagino, e é por isso a minha interpretação, tá, Adriana? Que Humberto pontuou. Era muito parecido com o que os hebreus, né, o que a Bíblia, o que o Antigo Testamento, o que a Torá estava falando. Porque, pensa, gente, esses acontecimentos, né, da implantação do Evangelho, da implantação da árvore do Evangelho, da vinda do Cristo, da implantação da religião monoteísta, tudo isso são acontecimentos cíclicos. Se a gente for querer aprofundar, a gente vai lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que ele vai mostrar esses acontecimentos se repetindo, se repetindo. E, sabe, como o Haroldo, ele gosta muito de usar, o Haroldo Dutra Dias, né, que é uma referência no Espiritismo, ele gosta muito de usar esses ciclos que se repetem. Né, esses acontecimentos que têm o seu apogeu e têm sua decadência também. Então, estes momentos são muito importantes. Eu, Adriana, interpreto a tua questão, né, que este acontecimento ele foi muito similar a essa historinha, vou colocar dessa forma, que a Torá ou que a tradição judaica traz, para falar, olha, nesse momento estava acontecendo exatamente isso. Era necessário, era inclusive esperado. Por isso, toda a preparação dessas equipes, por isso Elil, escolhido por Cristo para essa função, sabe? Então, eu imagino dessa forma. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa a mais? Pode falar, Rita, você levantou a mão primeiro, depois a Adriana. Eu queria fazer duas observações que eu acho importante. A gente sabe que o Velho Testamento, ele foi, o Novo também, né? Ele tinha todos os ensinamentos, tudo que é a parte da questão de questões morais, eles são parábolas, né? Então, não dá para a gente traduzir, interpretar da forma literal. Quando a gente pensa em dilúvio, que a gente pode falar também sobre apocalipse, né? Que é uma palavra que está relacionada com o dilúvio. Para ter um dilúvio, vem porque está surgindo o apocalipse. A gente precisa lembrar que a palavra apocalipse em grego quer dizer uma divulgação, uma nova revelação, algo novo que está surgindo. Mesmo no conceito religioso, um apocalipse, em geral, ele revela um grande acontecimento. Então, às vezes, a gente relaciona a palavra apocalipse com uma coisa ruim que vai acontecer. E nessa passagem de Humberto de Campos, na minha interpretação, eu concordo com o Juliano, realmente, no primeiro capítulo, né, o Cristo ficou bem claro para a gente que as tentativas do Cristo de implantar o Evangelho, né, o reino de Deus na Palestina e também no Velho Mundo, tinha falhado, né? Não a tentativa não que Jesus falhou, mas que a humanidade que não compreendeu. E, obviamente, que a ideia do Cristo era de que um novo acontecimento, justamente porque a humanidade estava mesmo se perdendo através, né, da moralidade. Então, a gente não pode ficar pegado ao que nós, de forma mítica, conhecemos como Apocalipse, né? Então, eu acredito que Humberto de Campos quis nos dizer que era um novo acontecimento, um acontecimento quando nós, espíritas, precisamos pensar na palavra Apocalipse como um grande acontecimento de forma espiritual, que vai acontecer ou que está para acontecer. E a pergunta da Adriana, que eu não sei se eu entendi errado, que eu queria até que ela repetisse. Eu acho que ela estava perguntando que se de repente Jesus utilizou desses recursos que ele tinha ali no momento para reimplantar o cristianismo. Você pode repetir a pergunta, Adriana, por favor?
Então, o que acontece é o seguinte, por que que eu me atentei na hora da leitura do livro para essa questão? Porque, assim, a gente não pode esquecer que em 1492, ou seja, 8 anos antes de Cabral chegar aqui, Colombo já tinha estado aqui, já tinha levado para a Europa toda a questão de dizer que tinha muito ouro aqui, né, que era o que os europeus buscavam, e ele define a Nova Terra como paraíso, né, como seres dotados de inocência, etc. e tal. Então, é realmente isso, Rita. Se foi usado esse recurso quando se chega a Portugal, porque fala assim, serão os portugueses, tudo bem, os espanhóis chegaram primeiro, mas serão os portugueses que serão os caras, vamos dizer. Então, precisa se colocar na cabeça daquelas pessoas que não são evoluídos, que não são cristãos, uma sedução, tá? E essa sedução precisa acontecer. Eu estou usando a palavra aqui sedução para falar sobre tudo que estava acontecendo na época, tá? Uma sedução porque eles estão pecando muito com a questão da contrarreforma, né? E quando eles vieram para cá, a gente vai ver depois, né, as atrocidades que acontecem. Então é exatamente isso. Se ele coloca, falou, a humanidade está ferrada e a gente precisa seduzir o povo para fazer diferente, né? É exatamente isso que você está falando, Rita, Tá, eu porque entendi, então eu é entendi isso a sua mesmo. questão. Eu acho que, eu acho, não, tenho certeza que Jesus, e não só o Cristo, né, a espiritualidade, ela trabalha com os recursos que tem. Então, se a gente está mais ou menos e é o que tem, ele vai trabalhar com a gente. Mas, com relação à contrarreforma da igreja, isso é uma coisa que eu não acredito, mas aí é a minha posição. Por quê? Porque, assim, Jesus, ele jamais convidou qualquer pessoa para orar em templo, né? Jesus não falou, ó, vamos lá no templo orar. Não, muito pelo contrário. Por isso, inclusive, foi um dos motivos dele ser crucificado, né? Porque ele nos ensinou que ele nos libertou desses rituais e de que na época do Cristo existiam só doutores da lei, não era todo mundo que tinha acesso à Torá que podia interpretar as leis, né? No caso que Jesus era judeu. Existiam os juízes lá do Sinédrio, as pessoas que faziam. Então, aquele povo acreditava que eles não tinham contato com Deus, que eles não eram merecedores, que precisavam de intermediários. E Jesus veio justamente para quê? Para trazer essas verdades, que a gente não precisa de intermediário para se conectar com Deus, que o reino de Deus ele deve começar dentro do nosso coração e que nós não necessitamos, inclusive hoje, de templos religiosos para nos conectarmos, para nos ligarmos ao Cristo, à espiritualidade e a Deus. Porém, nós utilizamos ainda porque nós precisamos desses recursos, porque ainda temos dificuldades. Mas, como Emmanuel mesmo nos falou em algum dos livros dele, um dia os templos serão somente locais de fraternidade, né? E não, a gente não precisa. Então, eu não acho que Jesus falou assim, não, vou fundar uma nova religião. Não, ele usou os jesuítas, ele utilizou de vários outros espíritos que estavam ali acessíveis. Mas a ideia do Cristo nunca foi de implantar uma nova doutrina ou de falar essa está errado e aquela está certa, nada disso. A preocupação de Jesus não é essa. A preocupação de Jesus é que a gente aprenda a amar. Posso falar agora? Então, quando eu falei de contrarreforma, eu não falei nesse aspecto, não, tá? Quando eu falei de contrarreforma, do que a contrarreforma trouxe para a humanidade naquele momento, era da questão da Igreja Católica enquanto instituição, isso fora da questão religiosa, tá? Precisava reconquistar fiéis por causa da ascensão das novas igrejas, entende? Que justamente buscavam essa relação direta com Deus, tá? E quando eu falo disso,
que eu acredito que Jesus tenha olhado para a humanidade nessa época e disse assim, vou falar bem grosseiramente, tá, gente? Olhou para a Igreja Católica e falou: não é assim. Você não vai reconquistar fiéis matando pessoas, mandando mulheres para a fogueira e nem mandando matar evangélicos, como ele fez na noite de São Bartolomeu. Entendeu? Então, quando ele fala disso, ele falou: olha, vocês vão para um outro mundo, eu acho que para uma renovação, sabe? Uma renovação. É a chance que eu estou dando para vocês, enquanto igreja, fosse protestante ou católica oficial, de renovação. Porque a gente não pode esquecer que esse momento estavam chegando pessoas nos Estados Unidos também, que também estavam sendo perseguidas porque não eram católicos. Tá? Foi nesse aspecto que eu falei, tá, Rita? Não, que eu também não confio na contra-reforma nesse aspecto que você falou. Tá? Eu também acho que o contato com Deus é direto. É isso aí. Entendi. Não, e essa nossa conversa vai ficar bem, bem claro nos capítulos lá mais para o final, porque Humberto de Campos nos traz uma informação bem preciosa com relação à própria Igreja Católica, que era a religião predominante, né? Ainda é, mas era naquela época. Então, ele vai nos trazer essas informações de como o Cristo, né, olhava e qual que seria o futuro, tanto que a gente falou que Humberto fala sempre usando o verbo no futuro, e que hoje a gente pode linkar aí com esse papado aí do Papa Francisco, mas vamos deixar lá para frente. Ju? E é interessante isso que a Adriana comentou, né? E se a gente voltar ao capítulo 1, que quando Jesus olha, né, 1375 ali, olha para a humanidade e fala exatamente isso que a Adriana falou, mas das palavras de Jesus, né? Tá? Desculpa, Adriana. Aí ele fala: vou tirar minha árvore daqui da Palestina e tô levando para o Brasil. Porque é justamente isso que você falou. Olha, galera, vocês tiveram a sua chance, né? Agora vamos lá. Só que, spoiler dos próximos capítulos, vai pegar uma galera dos umbrais ali da região da Palestina, dos umbrais da região da Europa, e vem tudo para o Brasil. Tudo bonitinho encarnado aqui, com esses rostinhos lindos que nós estamos vendo aqui nessa nossa transmissão pelo Meet. Então, galera, nós podemos ter lá dos umbrais, né, de alguns lugares lá da Palestina, da Europa, encarnados aqui no Brasil, com essa baita responsabilidade, né? Porque nós estamos construindo aqui, ajudando Cristo a construir a árvore do Evangelho, né? Não é construir, mas sim plantar, regar, né? Fazer ela crescer. Então, realmente, eu acho que é bem por aí, Adriana, onde você colocou essa questão da necessidade, não só a questão dos fiéis da igreja, né? Isso na sua parte histórica, mas também nessa questão da renovação, que o dilúvio é isso. Né, que por isso que Humberto de Campos coloca essa renovação. Né? É claro que a gente vai ver na história aqui do povo hebreu uma coisa bem agressiva, né, bem catastrófica, mas a gente tem que buscar o sentido, o espírito dessa letra, né, que é a renovação. E aí, o último slide aqui, né, para a gente terminar, eu tenho 1 minuto para a gente terminar certinho. Os receios de Elilo, onde vai Elilo conversar com o mestre, aquela festa acontecendo, né? Os 2 últimos slides, agora que eu lembrei são 2, ele fala assim, Elilo vai e conversa com o Cristo. Ele fala assim: mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos, isso quer dizer, ele está pedindo autorização, dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Isso quer dizer assim: mestre, eu vou estar aqui na Terra como um guardião, né, aqui nos planos terrestres, como um guardião, não deixando que nada aconteça, né, impedindo essas divisões, né, porque se a gente for analisar, a maioria das colônias dos outros países se dividiram, né, se tornaram vários países. Estados Unidos não, mas a federação em si, cada estado tem suas leis, hein? De uma maneira diferente, ele se repartiu. E o Brasil não.
O Brasil é uno, e a gente vai falar sobre isso. E aí ele continua, né, falando assim: temos, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. E aí o mestre chega e fala assim: Eliano, afasta estas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. Arrepia, só de ler isso aqui, gente. É algo muito forte. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Eu, que sou muito ligado a essas questões políticas, notícia política, fiquei meio mal quando eu li isso aqui, tá? Acima de todas as coisas, o seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. Jesus está sempre aqui, gente. Jesus está sempre pairando aqui nos nossos ares espirituais. Não quer dizer que ele não esteja em outro lugar do mundo. Não é isso, tá? Ele está velando, é o governador planetário. Mas aqui a árvore do evangelho, né, onde a gente planta a rega para ela crescer, ele está sempre de olho aqui. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações, suas realizações magnânimas. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Deixando tudo que é político, administrativo, econômico, tudo em segundo plano aqui, de acordo com Cristo, o que realmente importa aqui na terra do Cruzeiro, onde está a árvore do Evangelho do Cristo, é o Evangelho. Então, assim, nós espíritas, isso tem um significado imenso, imenso. Tá? Então, vamos prestar bastante atenção. E aí é onde a gente entra na última parte do território brasileiro, que Humberto de Campos fala assim: e foi assim que o minúsculo Portugal, né, com perdão a Margarida, a gente sabe que não é minúsculo, é um país fantástico, ao longo de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar, contra flamengos e ingleses, franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e com 8 mil quilômetros de costa marítima. Né? Se o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos, é que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Eu achei lindo, né? Então por isso que eu busquei essa imagem do Brasil como um coração, né? A Jussara já tinha colocado isso na semana passada, falando sobre o formato do Brasil, que parece realmente um coração, mas eu achei muito legal essa pontuação no Humberto de Campos, e aí eu terminei aqui a minha apresentação, atrasado 4 minutos, me desculpem, mas ainda temos um tempinho, se vocês quiserem comentar alguma coisa, sintam-se à vontade. Pode falar, Adriana. Rapidinho, só para finalizar, quando você falou da carta de Pero Vaz de Caminha, eu tive a oportunidade de vê-la pessoalmente, quando veio parte dela para as comemorações do Brasil 500 anos, numa exposição magnífica no Ibirapuera. E, nossa, uma emoção grande. Falei, olha o que eu estou lendo, entende? É maravilhoso. E só também para lembrar, Fernando Pessoa era Camões, né? Sem comentários. É isso. Boa noite, gente.